Meus pais sempre favoreceram minha irmã, mas quando ela descobriu que eu tinha 22 milhões de dólares, ela simplesmente perdeu o controle no jantar de ação de graças. Meu pai nem conseguiu dizer uma palavra. Oi, Reddit, eu, 29 anos, homem, tinha 12 quando percebi que meus pais mantinham duas versões da história da família, uma em que eu existia e outra em que eu não importava. Minha irmã Maren era 4 anos mais velha e fazia questão de que todos soubessem que ela era a atração principal, pianista de concertos aos 10 anos, capitã do time de debates, notas máximas como se estivessem codificadas no DNA dela. E o detalhe é que ela realmente tinha talento. Seus esboços arquitetônicos no ensino médio mostravam visão real e raciocínio espacial que mais tarde fariam professores da Northwestern chamá-la de geracional. Nossos pais a veneravam diariamente como se fosse um altar. Meu quarto, eles passavam por ele como se eu estivesse alugando o espaço de um estranho. Subúrbios de Denver, casa do final dos anos 90, perfeita vista da rua, 2 andares, estilo colonial, gramado impecável, o pacote completo do sonho americano, mas por dentro era outro filme. O quarto da Maren era um museu de troféus, fitas, medalhas, certificados cobrindo todas as paredes. Minha mãe limpava o pó semanalmente como se estivesse mantendo um santuário. Meu quarto tinha equipamentos esportivos que eu tinha comprado com dinheiro de cortar grama e um computador que eu mesmo montei com peças usadas. O placar financeiro contava a história real. Maren ganhava roupas de grife novas a cada estação, sábados inteiros fazendo compras com a minha mãe. Eu recebia roupas usadas do filho do vizinho, que era 7 centímetros mais baixo. Meu time de beisebol chegou às semifinais estaduais. Meu pai disse que tentaria aparecer se a reunião de vendas terminasse cedo. Vencemos na prorrogação. Eu arremessei 7 entradas fortes e impulsionei a corrida da vitória. Procurei nas arquibancadas depois e só estavam o técnico Nelson e a esposa dele. Liguei para casa. Maren atendeu. Disse que a reunião do pai tinha se estendido. A mãe foi com ele. Parabéns. Acho que ela nem perguntou o placar. Aniversários eram um indicador mais claro. Festas temáticas para Maren, buffet, decoração profissional, 30 crianças, 6 semanas de planejamento. Para mim, bolo simples de supermercado, jantar em casa. Em um ano eles esqueceram por 3 dias. O padrão era idêntico para tudo o que importava: eventos escolares, conquistas, reconhecimento básico da existência. Maren ficava com os holofotes, eu com as sobras. Eu cansei de fazer audições para um público que nunca aplaudiria. Eles queriam fingir que eu era invisível. Tudo bem, eu construiria algo tão grande que eles não poderiam ignorar, mesmo que tentassem. A diferença era que eu não contaria a eles até ser tarde demais para levarem o crédito. Eles descobririam quando todo mundo descobrisse, quando já estivesse pronto. A faculdade deveria ser liberdade, mas foi mais um lembrete de que a sombra da Maren se estendia por todos os lugares. No último ano do ensino médio, na mesa da cozinha revisando os pacotes de ajuda financeira, minha mãe empurrou os papéis na minha direção. A maior parte do fundo universitário foi para a educação da Maren. A Northwestern não é barata e ela ainda vai se candidatar à pós-graduação depois. Quanto sobrou? Perguntei. Ela folheou os papéis. Cerca de 6 mil. A educação da Maren custaria perto de 400 mil ao longo de 7 anos. Eu fiquei com 6 mil. A Arizona State ofereceu uma bolsa parcial. Eu aceitei e trabalhei 25 horas por semana no centro de suporte técnico do campus consertando computadores quebrados de estudantes que não conseguiam nem configurar o e-mail. O dormitório cheirava a pizza velha e arrependimento, paredes finas o bastante para ouvir todas as sessões de League of Legends do meu colega de quarto às 2 da manhã, mas era meu. No primeiro ano conheci um professor. Durante a orientação, um cara mais velho que tinha trabalhado na Oracle antes de ensinar, me viu reconstruindo o laptop de outro estudante na área comum da biblioteca e disse que eu entendia arquitetura de sistemas, que a maioria dos jovens da minha idade só sabia deslizar aplicativos. Ele me ofereceu uma vaga no seminário avançado de desenvolvimento dele, 8 alunos, foco no mundo real, construir produtos de verdade, e essa aula mudou minha trajetória. No segundo ano, eu tinha criado um sistema de gerenciamento de inventário para pequenos empreiteiros da construção civil, nada sofisticado, apenas um software que permitia rastrear materiais, equipamentos e custos de obra sem os pesadelos das plataformas que custavam 500 por mês. Eu cobrava 75 de instalação e 25 mensais. Consegui 4 clientes antes do recesso de inverno. Dinheiro real, não transformador, mas prova de que o conceito funcionava. Meus pais ligaram talvez 3 vezes naquele semestre, sempre sobre a Maren, o noivado dela com Vitt, algum cara do mercado financeiro de Connecticut, casamento de dinheiro antigo. O planejamento consumia todas as conversas. Você ouviu falar do anel da Maren? 4 quilates. A família do Vitt tem uma propriedade nos Hamptons. Que ótimo, mãe. Você está ouvindo mesmo? Sim, 4 cenouras. Muito impressionante. Ela suspirou como se eu fosse o problema. No terceiro ano, eu expandi o software de construção para gerenciamento completo de projetos, cronogramas, integração de folha de pagamento, faturamento de clientes. As grandes empresas queriam 60 mil por ano. Eu oferecia funcionalidade equivalente por 3 mil. Fechei 14 clientes até o semestre da primavera. A receita chegou a 42 mil. Pedi demissão do suporte técnico.
Um dos meus professores me apresentou a um ex-aluno que comandava um fundo de venture capital em Fênix. Seus instintos são afiados. Ele me disse tomando café em um lugar pretensioso que ele escolheu. Você está resolvendo problemas reais para empresas reais. A maioria dos jovens está tentando criar o próximo Instagram. Você está criando ferramentas que realmente dão dinheiro. Ele não investiu porque era cedo demais, mas me deu um conselho que importava: pivotar para a segurança da cadeia de suprimentos. A indústria da construção estava sendo duramente afetada por fraudes de materiais e roubo de equipamentos. Grandes empreiteiras tinham equipes de logística e seguros. Pequenas não tinham nada. E foi aí que a TrackCore começou a se formar. No último ano veio a hora da decisão. A Microsoft me queria em Seattle por 85 mil, a Amazon tinha uma vaga na divisão AWS por 90, ambas com benefícios de ações, o pacote corporativo completo. Ou eu poderia pegar meu software de gerenciamento de projetos, reconstruí-lo para a segurança da cadeia de suprimentos e apostar tudo. Mencionei isso casualmente durante as férias de Natal. Enorme erro. Você vai recusar a Microsoft. Meu pai me encarou como se eu tivesse anunciado que estava entrando para uma seita. Isso é garantia de 6 dígitos em 5 anos. Começar um negócio é suicídio. Mais de 70% das startups fracassam. Maren acrescentou, cercada por amostras de tecidos do casamento e catálogos de flores. Você estaria jogando fora todo o seu futuro. Minha mãe deu um tapinha na minha mão. Nem todo mundo tem instintos empreendedores. Querido, não há vergonha em um emprego corporativo estável. A parte não dita era que nem todo mundo pode ser excepcional como a Maren. Tudo bem, eu já tinha parado de precisar da validação deles por volta da época em que percebi que eles nunca a ofereceriam, e 4 meses após a formatura, enquanto minha família estava obcecada com o casamento da Maren. Mudei-me para Fênix com 14 mil em economias e um protótipo funcional da TrackCore, aluguei um estúdio numa parte meio suspeita de tempo. O prédio cheirava maconha e o ar-condicionado parecia estar morrendo todas as noites às 3 da manhã, mas era meu, e eu estava construindo algo que eles jamais entenderiam. Os primeiros 18 meses quase me quebraram mentalmente, não financeiramente, porque a proposta da TrackCore era simples: rastreamento e segurança em tempo real para materiais e equipamentos de construção. Pequenos empreiteiros estavam perdendo cifras de 6 dígitos por ano com roubo e fraude. O seguro mal cobria isso, e eu queria criar um sistema que prevenisse a perda antes que ela acontecesse. A tecnologia era sólida, vendê-la era um inferno. 6 meses ligando a frio para empreiteiros, talvez 400 rejeições. Não precisamos de rastreamento, é caro demais. Ligue quando tiver referências. Eu não conseguia referências sem clientes e não conseguia clientes sem referências. A equipe foi se formando devagar. Um especialista em cadeia de suprimentos que tinha feito logística para um grande distribuidor por 15 anos. Megan, desenvolvedora de front-end que entendia a experiência do usuário. Carlos, o cara de operações que conseguia esticar $1 mais do que a física permitiria. Então aconteceu o incidente com um dos nossos primeiros clientes. O sujeito parecia sólido, comandava 3 equipes de construção e tinha boas referências. Instalamos nosso sistema de rastreamento em toda a operação dele em maio. E ao longo do verão algo começou a parecer cada vez mais errado. Equipamentos continuavam desaparecendo logo antes de nossos sensores registrarem movimento. Materiais sumiam durante janelas estreitas de falhas na cobertura. Descobrimos que ele estava usando nossos próprios dados contra nós, estudava os padrões de rastreamento, identificava pontos cegos nas taxas de atualização dos sensores. Nós tínhamos um intervalo de 45 segundos durante as atualizações do sistema, e ele coordenava os roubos exatamente nesses intervalos. Em um período concentrado de 6 semanas, entre o fim de junho e o começo de agosto, ele roubou 200 mil em equipamentos, vendeu tudo por meio de um esquema de receptação em Tucson antes que alguém ligasse os pontos. Só descobrimos porque um empreiteiro percebeu que um nível a laser de alto valor desaparecia durante o mesmo intervalo de 45 segundos por 3 dias seguidos. Ele foi preso, mas nós fomos processados por outros 3 empreiteiros que tinham usado nosso sistema, alegando que o rastreamento tinha permitido o roubo ao mostrar exatamente quando e onde atacar. Eles queriam indenizações, queriam que fossemos fechados, queriam sangue. As taxas legais drenaram nosso capital. Passei 4 meses dormindo num colchão inflável na garagem, tomando banho numa academia 24 horas, vivendo de barras de proteína e café de posto de gasolina. Minha equipe estourou cartões de crédito para manter os servidores funcionando. Estávamos a uma semana ruim de fechar tudo. Meus pais ligaram uma vez nesse período. Maren está grávida. Vamos ser avós. Parabéns, eles estão comprando uma casa em Connecticut, 6 quartos. Vamos ajudar com a entrada. Maren merece algo bom com o bebê chegando. Eu dormia numa garagem, lutando contra um processo que podia destruir tudo, mas claro, Maren merecia ajuda. O ponto de virada veio do próprio processo. Uma advogada de um dos empreiteiros revisou todo o nosso sistema durante a fase de descoberta e me ligou diretamente, dizendo que nosso software de rastreamento não tinha possibilitado o roubo, que o empreiteiro tinha usado para identificar vulnerabilidades, mas que a arquitetura subjacente era projetada exatamente para impedir o que aconteceu. O problema eram os protocolos de autenticação de usuário, que a versão atual já havia corrigido.
Ela testemunhou que nosso sistema era, na verdade, mais seguro do que o padrão da indústria, e o próprio caso que construímos provou isso. Nosso rastreamento registrou tudo e forneceu as provas que levaram à condenação dele. Nós vencemos. A notícia se espalhou rápido nos círculos da construção, e em 10 meses tínhamos 23 empreiteiros contratados. A receita chegou a 7 dígitos. Mudamos para escritórios perto de Scottsdale. Contratamos 20 funcionários, depois 50, e no terceiro ano já tínhamos passado de 100. Minha irmã ligou uma vez nesse período. Minha mãe disse: "Você ainda está fazendo aquela coisa de software de construção. Como isso está indo? Está indo bem para você?" Escuta, Vita e eu estamos reformando a cozinha. Mamãe e papai estão ajudando, mas estamos um pouco curtos. Você poderia contribuir com uns 6.000, família ajudando família. Eu comandava uma empresa com 100 funcionários, dormia 4 horas por noite, negociava contratos de milhões, e a Maren queria 6.000 para bancadas de granito. Não posso ajudar agora, sério? Somos família, falamos depois. Maren nunca perguntou uma única vez como minha empresa realmente estava indo. No quinto ano, a TrackCore estava incorporada em projetos que somavam cerca de 95 milhões por ano, com 280 funcionários e contratos com empresas de construção em 32 estados. Nossos sistemas de rastreamento tinham prevenido mais de 300 milhões em roubo e fraude. Publicações do setor queriam entrevistas, organizadores de conferências queriam palestras principais, e meus pais achavam que eu trabalhava com suporte de TI em algum lugar do Arizona. As ofertas de aquisição começaram no terceiro ano. A primeira foi de 8 milhões de uma empresa média de logística, baixa demais. A segunda veio no quarto ano, 14 milhões, mais perto, mas ainda subvalorizava o que tínhamos construído. No quinto ano, a Indústria Tech entrou em contato, um conglomerado gigantesco de cadeia de suprimentos industrial, do tipo que não faz propaganda porque todo mundo já conhece. Eles queriam a tecnologia da TrackCore, nossa base de clientes, nossa equipe. Queriam integrar nossos sistemas em toda a operação norte-americana deles. A oferta foi de 22 milhões, baixa no papel, alta para o que eles precisavam, porque nossos sistemas já tinham precedente legal defendendo contra acusações de fraude. E eles estavam enfrentando 3 grandes processos judiciais por roubo na cadeia de suprimentos, algo que a nossa tecnologia podia evitar. Liguei para minha equipe, nós sobrevivemos à garagem, ao processo, às semanas de 100 horas de trabalho, isso é dinheiro geracional, eu disse, mas vocês construíram isso comigo, então a decisão também é de vocês. O especialista em cadeia de suprimentos falou primeiro: "Tenho 44 anos, trabalho com logística desde os 22, esta é a primeira coisa que construí na vida da qual eu realmente me orgulho. Mas 22 milhões significam que meus filhos podem ir para a faculdade sem dívidas, que eu posso quitar a hipoteca dos meus pais." Megan assentiu, dizendo que era o mesmo para ela, que esse tipo de dinheiro significava que ela e a parceira poderiam finalmente começar uma família sem estresse financeiro. Carlos sorriu e disse que estava dentro, mas que negociaríamos termos melhores para todos da equipe, que todo mundo que ajudou a construir aquilo sairia com algo real. Passamos 8 semanas negociando o acordo final, aquisição de 22 milhões, bônus de retenção para todos os funcionários, participação acionária na divisão de cadeia de suprimentos da Indústria Tech. Todos que estavam conosco há mais de 18 meses receberam pelo menos 6 dígitos, alguns receberam 7. No dia em que o negócio foi fechado, eu valia aproximadamente 16 milhões depois de impostos e distribuições. Aos 27 anos, naquela noite, sentei no meu condomínio modesto de 2 quartos em Scottsdale, nada chamativo, e fiquei olhando a papelada da aquisição. Pensei em ligar para meus pais, mas não liguei. Megan tinha me convidado para o jantar de aniversário da parceira dela naquele fim de semana e disse que eu precisava comemorar de verdade, estar perto de pessoas que realmente se importavam. Eu inventei uma desculpa sobre planos de viagem. A verdade era que eu não sabia como ficar perto de pessoas celebrando a mim. Passei a vida inteira sendo invisível, e de repente ser visto parecia desconfortável. Ela pareceu magoada quando recusei. 2 meses depois, parou completamente de me convidar para qualquer coisa. A verdade era mais simples, eu tinha aprendido a ser invisível tão bem que a visibilidade parecia estar em um palco usando roupas emprestadas, esperando alguém apontar a fraude. Então permaneci nas sombras. Eu sabia que eles já tinham decidido quem eu era na narrativa deles. Fatos não mudariam a história que vinham contando a si mesmos havia 3 décadas, então eu simplesmente não contei. Investi a maior parte do dinheiro, criei um fundo de bolsas para jovens negligenciados interessados em tecnologia, viajei para Tóquio, Barcelona e Auckland, vi o mundo que eu tinha estado ocupado demais construindo para explorar. Meus pais ligavam a cada poucos meses, sempre para falar da Maren, o projeto mais novo do escritório de arquitetura dela, o novo Mercedes deles, a escola Montessori privada das crianças, a promoção à sócia sênior, como tinham ajudado a reformar o porão e transformá-lo em um cinema em casa. Eu dava atualizações vagas sobre trabalho e projetos, eles nunca pediam detalhes. Então veio o convite para o Dia de Ação de Graças. O e-mail da Maren era formal, quase corporativo. Vita e eu vamos receber o Ação de Graças este ano. Mamãe e papai estarão aqui. Seria bom ter a família toda reunida. Eu quase recusei.
Passei 4 dias elaborando desculpas educadas, mas a curiosidade venceu. Talvez eu quisesse ver a vida que eles tinham construído com todo o apoio que eu nunca recebi. Eu estarei aí, respondi, e a Maren respondeu em 1 hora, ótimo, chegue na quarta-feira. O quarto de hóspedes no terceiro andar é seu, mamãe e papai ficam na suíte principal, e por favor vista-se adequadamente, os pais do Vic também estarão presentes. Até o convite reforçava meu lugar na hierarquia. Reservei a passagem em primeira classe porque eu podia, porque voar na econômica parecia interpretar um papel que eu já tinha superado. Eu não tinha ideia de que estava prestes a detonar toda a dinâmica familiar. Connecticut no fim de novembro parecia um cartão postal com cores de outono perfeitas, como se alguém tivesse retocado tudo no Photoshop. Tudo era encenado. A casa da Maren ficava em Greenwich, claro, subúrbio de dinheiro antigo, terrenos enormes, casas que custam mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. A casa deles era um colonial moderno, com entrada circular, paisagismo profissional, provavelmente uma associação de moradores que regulava até a fonte das caixas de correio. Maren atendeu a porta vestida de grife dos pés à cabeça, um abraço rápido, mais performance do que afeto. Você conseguiu vir, todo mundo está na sala principal. Ela lançou um olhar para minha camisa. O quarto de hóspedes é no terceiro andar, o jantar é às 6 em ponto. Não era um pedido, era uma ordem. A sala principal parecia ter sido preparada para uma sessão de revista. Mamãe e papai em um sofá seccional enorme, Vit perto da lareira com 2 pessoas mais velhas, obviamente os pais dele, a mesma energia de dinheiro que não precisava se explicar. Aí está ele, mamãe exclamou, levantou-se de um salto, me abraçou e imediatamente começou a ajeitar meu paletó. Você está magro, está se alimentando direito? Papai me deu o aperto de mão firme de sempre, bom te ver, filho. Vit se aproximou com um aperto de mão ensaiado de executivo, fico feliz que tenha vindo, estes são meus pais. A mãe dele ofereceu uma mão mole e disse, então você é o irmão do Arizona, o que é que você faz lá fora? Antes que eu pudesse responder, Maren se adiantou e disse que eu trabalhava com computadores. Desenvolvimento de software ou algo assim, certo? Algo desse tipo, respondeu o pai do Vit, um homem alto, de olhar afiado, o tipo de pessoa que tinha construído algo real antes de herdar o resto. Ele me estudou. Por um instante, desenvolvimento para qual setor? Segurança de cadeia de suprimentos, construção, logística. A expressão dele mudou levemente, talvez interesse, talvez reconhecimento, nicho interessante, muito especializado. Vamos precisar conversar mais sobre isso, disse. E então voltou a falar com Vit, mas eu o peguei me lançando mais 2 olhares antes de a Maren redirecionar a atenção de todos. Mamãe voltou a se acomodar no sofá seccional. A Maren nos contou que você vai ficar no hotel no centro. Isso é conveniente. Eu pisquei. Pensei que fosse o quarto de hóspedes. Ah, querido. Isso agora é um excedente do escritório do Vit, disse mamãe animadamente. Documentos por toda parte. Não queríamos que você ficasse desconfortável. O hotel é encantador nesta época do ano. Estamos ajudando a Maren com a reforma da cozinha, acrescentou papai. Como se isso explicasse tudo, acabamos de finalizar, financiando as bancadas de mármore importadas da Itália, 23 mil só em materiais. Maren sorriu, a casa é um investimento, você entende. Então, eles tinham refinanciado de novo para pagar as bancadas dela, e eu fiquei com o hotel. Entendi, eu disse devagar. O e-mail dizia que o quarto de hóspedes do terceiro andar era meu. Maren fez um gesto com a mão. Planos mudaram. O hotel é honestamente melhor. Você terá privacidade. Serviço de quarto. Muito mais a sua cara de qualquer forma. Tradução. Nós não queremos você dormindo na nossa casa. O importante é que estamos todos juntos no feriado, disse mamãe com firmeza. Assunto encerrado. Na hora seguinte, Maren começou a jogar perguntas estranhas na conversa. Casuais demais. Mamãe só estava perguntando. Qual era mesmo aquela rua em que morávamos em Denver? A do nome estranho. Covington, né? E qual era aquele cachorro que tivemos? O Collie. Nós nunca tivemos um collie. Ah, ela riu. Memórias ficam confusas, né? Qual era o nome do seu primeiro animal de estimação? Eu dei um branco total nisso outro dia. Sinal de alerta. Por quê? Só relembrando. Mamãe e papai estavam falando disso. Mas mamãe e papai não estavam falando disso. Eles estavam assistindo televisão. Algo parecia errado, mas eu não ia dar a ela a satisfação de uma cena pública na casa museu do Vit. 20 minutos depois, ei, você não tinha uma conta poupança naquela cooperativa de crédito no ensino médio. Qual era o nome daquele lugar? Por que você precisa saber? Só curiosidade. Estou abrindo contas para os gêmeos. Queria ver quais bancos usamos quando crescíamos. Outro sinal de alerta, mas deixei passar. Então os convidados começaram a chegar para as bebidas antes do dia de ação de graças. Colegas arquitetos, o irmão do Vic e a esposa, vizinhos. A casa se encheu da elite de Greenwich, todos no seu ritual humano polido. Maren me encontrou perto da cozinha e baixou a voz, sorriso doce fixo para quem estivesse olhando. Um colega do Vita acabou de chegar, aquele que está decidindo sobre a trilha de parceria dele. Eu preciso que você seja estratégico hoje à noite quando conhecer as pessoas. Talvez não comece falando do software. Diga que está explorando oportunidades. Sou a melhor, eu a encarei. Você quer que eu minta sobre meu trabalho? Não mentir, enquadrar de outra forma. O Vita está sendo avaliado. Primeiras.
Impressões importam, então eu devo fingir que estou desempregado para fazê-lo parecer melhor por comparação. O sorriso dela se apertou. Estou pedindo que você seja considerado por uma noite. Isso é realmente demais. Sim. Ela segurou meu braço, as unhas cravando de leve. Sabe de uma coisa? Tudo bem, mas o Wi-Fi tem estado instável na sala de estar, já que você trabalha com computadores. Talvez você possa realmente contribuir com algo útil e consertar, ela disse alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Alguns riram. O cara da tecnologia resolve isso, comentou um dos colegas do VIT. Divertido. Mamãe apareceu. Ah, ele é maravilhoso com computadores. Com certeza pode dar uma olhada. Ela sorria como se pedir ao filho para consertar o Wi-Fi na frente dos convidados fosse perfeitamente razoável. Eu não sou suporte de ti, eu disse seco. O maxilar da Maren se contraiu. Uau. Ok, então você não vai ajudar a se posicionar adequadamente, não vai ajudar com o Wi-Fi. O que exatamente você vai contribuir esta noite? A sala ficou silenciosa. Pessoas fingindo não olhar enquanto olhavam completamente. Papai riu. Riu de verdade. Vamos lá, filho. É só um roteador. Leva 5 minutos. Eu não vou fazer suporte técnico num jantar de família. Não é suporte técnico, Maren disse, a voz pingando. Condescendência, é ajudar a família, mas acho que isso é demais para pedir. Ela se afastou. A conversa retomou, e eu fiquei ali percebendo que eles tinham me atribuído publicamente o papel da ajuda e esperavam que eu sorrisse. Subi para o quarto do terceiro andar. O tal excedente do escritório do Vita eram 3 caixas num canto. O quarto era completamente funcional. Eles tinham mentido sobre o hotel para deixar claro qual era a minha posição. O telefone vibrou. Mensagem da Maren. Esqueci de perguntar. Quais são os 4 últimos dígitos do seu número da Seguridade Social? Preciso disso para uma coisa. Não respondi. Outra mensagem. Mamãe estava perguntando sobre a placa do seu primeiro carro. Razões sentimentais. Bloqueei o número dela. Naquela noite tivemos um jantar casual pré-ação de graças, servido por catering. Naturalmente, a conversa orbitou inteiramente o mundo da Maren, o projeto mais recente do escritório dela, o programa para crianças superdotadas, a casa de verão em Martha's Vineyard, depois a política do escritório do Vit. Subindo para o quarto do terceiro andar, ouvi vozes da suíte principal, Maren e Vit conversando. Diminuí o passo. Não acredito que ele está sendo difícil por pedidos simples, dizia Maren. O reserva tem uma função neste fim de semana, misturar-se ao fundo, o reserva. Ele é seu irmão, disse Vit com suavidade. Ele ajuda. Mamãe e papai entendem. Eles sabem qual é o papel dele nesta família. Continuei andando, subi ao terceiro andar, sentei no quarto que tinham mentido dizendo estar indisponível e encarei o teto. Amanhã era o dia de ação de graças. Maren vinha planejando há semanas. Buffet, arranjos de mesa, fotógrafo, toda a produção. Ela tinha me enviado 5 mensagens sobre pontualidade e vestimenta apropriada. Eu não tinha ideia de que, na noite seguinte, o jantar perfeito dela iria implodir e que eu finalmente diria tudo que passei 27 anos engolindo. A manhã do dia de ação de graças chegou como uma operação militar. Maren estava em todos os lugares, dando ordens aos buffets, ajustando flores, conferindo cartões de lugar, com a intensidade de uma general planejando uma invasão. A sala de jantar parecia algo saído da arquitetural de Geste, cartões com caligrafia feita à mão, vários copos de cristal por lugar, arranjos florais que provavelmente custaram mais do que o meu primeiro mês de aluguel em Tempe. Fique com os gêmeos ocupados, Maren ordenou, não pediu, ordenou, apenas fique fora do caminho. Então fiquei com Sophie e Alder, de 7 anos, construímos torres de Lego, deixei que me mostrassem os tablets deles, crianças boas, surpreendentemente reais, em contraste com a encenação que acontecia no andar de baixo. Tio Tair, você ainda faz computadores? Perguntou Alder. Mais ou menos, eu construo softwares que ajudam empresas a rastrear suas coisas. Sophie levantou os olhos dos Legos e disse que a mamãe dizia que eu não era muito bem-sucedido porque ainda trabalhava, que pessoas bem-sucedidas têm outras pessoas trabalhando para elas. Mantive o rosto neutro. Pessoas diferentes definem sucesso de formas diferentes. O que isso quer dizer? Ela perguntou. Quer dizer que sua mãe e eu vemos as coisas de maneiras diferentes. E tudo bem. Ao meio-dia, a casa estava lotada, o irmão e a esposa, colegas do escritório de arquitetura, parentes idosos, a amiga fotógrafa da Maren capturando tudo para as memórias. Fotos. Profissionais agora, anunciou Maren, família primeiro. Nos reunimos na sala principal, Maren posicionou todos com precisão cirúrgica, mamãe e papai no centro, Maren e Vita ao lado deles, as crianças na frente, eu empurrado para a extremidade, parcialmente bloqueado pelo irmão do Vita. Perfeito, declarou Maren. O fotógrafo franziu a testa. Talvez ele devesse. Não, a composição funciona assim. Confie em mim. Eu fiquei ali, literalmente o personagem da borda na foto da minha própria família, pensando na ironia. No mundo da Maren, aquele posicionamento fazia todo sentido. Eu era opcional, descartável, a pessoa que você corta da imagem se o espaço ficar apertado. Às 3, seguimos para a sala de jantar em ordem de importância, Maren e Vit nas cabeceiras, os pais nas posições de honra ao lado, eu encaixado entre a avó do Vit, com problemas de audição, e um colega de arquitetura que aparentemente tinha pulado o café da manhã.
Vit se levantou para um brinde, energia de bênção e gratidão. Depois veio a tradição da família, todos compartilham pelo que são gratos. Maren foi a primeira. Obviamente, sou grata pelo meu escritório próspero, pela minha nomeação para o Conselho Regional de Planejamento, pela aceitação das crianças no programa de superdotados e, claro, pela nossa linda propriedade em Martha's Vineyard, onde criaremos memórias maravilhosas em família. Meus pais sorriram como se ela tivesse resolvido a fome no mundo. Vez da mamãe, sou grata pela Maren e sua linda família e, claro, pelos meus dois filhos, os dois filhos, edição rodapé, movimento clássico. O ritual percorreu a mesa com gratidões genéricas e aplausos educados até chegar a mim. Sou grato por construir algo do nada, por aprender que validação externa é opcional, pela liberdade de definir sucesso nos meus próprios termos. Maren sorriu tenso, muito filosófico, que bonito, e sinalizou para os buffets. A comida começou a chegar, peru, acompanhamentos, harmonizações com cidro espumante, tudo perfeito, porque Maren não fazia nada pela metade. A conversa se acomodou em território seguro, fofocas de escritório, comparações de escolas particulares, valores imobiliários, adultos falando enquanto eu basicamente observava e respondia às perguntas da avó do Vit, que continuava me chamando de irmão da Maren. Então Maren virou o jogo, sorriso brilhante demais, na verdade, já que estamos todos aqui, ela me olhou. Vit e eu estamos expandindo a casa de Martha's Vineyard, estamos pedindo que a família contribua, mamãe e papai já prometeram 20 mil, achamos que você poderia contribuir com 60. A sala ficou em silêncio. Não. O sorriso dela se apertou. Ainda é um investimento da família. Não, 60 mil não é nada para alguém que trabalha com tecnologia. A voz ficou afiada. A menos que você esteja exagerando sua situação do jeito que fala da sua empresa, estou começando a achar que não é tão bem sucedida quanto você sugere. A temperatura caiu. Com licença? Você sempre exagerou, fez parecer que era mais importante do que é. Acho que você trabalha em algum emprego básico de te chama isso de empreendedorismo, talvez até esteja com dificuldades e tenha vergonha de admitir. Maren, Vit começou, não, estou falando sério, esse teatro todo de segredo, respostas vagas, ninguém constrói algo real e esconde da família, a menos que não haja nada para esconder. Pare de ser dramático e diga a verdade, disse mamãe, exasperada, somos família. Papai assentiu, se você estiver com dificuldades, podemos ajudar, seja honesto. A sala observava, todos apoiando o jogo dela. Que empresa você disse que fundou? Cortou o pai do Vit, o tom afiado. TrackCore. Ele ficou completamente imóvel. Segurança de cadeia de suprimentos, sim, o protocolo de rastreamento em sombra, aquele que opera durante os intervalos de atualização dos sensores, explique. Aquilo era um teste. A vulnerabilidade de 45 segundos durante as atualizações do sistema, nós construímos uma camada paralela de rastreamento que se ativa nesses intervalos, criando uma trilha de dados invisível. Ladrões que usam a brecha não sabem que estão sendo registrados. Ele pousou o garfo lentamente. Esse protocolo salvou minha empresa de um esquema de fraude de 3 milhões. Eu participei da apresentação quando nossa equipe avaliou o fornecedor. Ele fez uma pausa, me estudando. Espere, a indústria tech adquiriu esse sistema há alguns anos. Outra pausa, por 22 milhões. Ele olhou para Maren. Seu irmão construiu isso. A arquitetura dele é a razão pela qual a cadeia de suprimentos da minha empresa é segura. E você acabou de acusá-lo de mentir. Silêncio. O rosto da Maren ficou branco. 22 o quê? Milhões? Eu disse em voz baixa. Ela agarrou a mesa. Isso não é possível. Você teria, nós teríamos. Vocês nunca perguntaram. Por que você esconderia isso de nós? A voz do papai quebrou. Por que vocês decidiram quem eu era há 30 anos? Nada do que eu construísse mudaria essa história. Maren respirava com dificuldade. Isso é insano. Você está dizendo que tinha milhões enquanto mamãe e papai estavam nos ajudando com... Ela se interrompeu. Com a entrada da casa, com a reforma, com o capital do escritório do Vit, sim, e eu disse nada. Por que eu diria? Vocês deixaram claro qual era o meu lugar, eu aceitei. Eu me levantei, estou indo embora. Espere, mamãe começou, não entrem em contato comigo de novo. Eu saí, o motorista do Uber não fez perguntas, fiz check-in em outro hotel do outro lado da cidade, desliguei o telefone e dormi. Na manhã seguinte, 17 chamadas perdidas, 43 mensagens, abri o grupo da família. Maren tinha passado a noite postando capturas de tela do meu LinkedIn, empresas de tecnologia aleatórias, artigos sobre falhas de startups. Maren, meia-noite, não há nenhum registro dele como fundador da TrackCore em registros públicos, isso pode ser inventado. Mamãe, 1 da manhã, por favor, diga a verdade, não vamos ficar bravos se você exagerou. Maren, 3h33 da manhã, acho que ele pode estar tendo um colapso, os delírios, o isolamento, talvez precisemos de uma intervenção. Abri minhas fotos, encontrei o comunicado de imprensa da aquisição, meu nome, os termos, 22 milhões em preto e branco, postei no chat sem legenda e silenciei. O chat adormeceu. Às 7h12 da manhã, o telefone do hotel tocou, a recepção,
Voz cautelosa. Uma mulher estava lá embaixo dizendo ser minha irmã, que havia uma emergência familiar, que eu não estava em um bom estado mental e que ela precisava de uma chave porque eu não respondia. Ela também disse que eu tinha mentido sobre minhas finanças e que estava preocupada que eu pudesse fazer algo estúpido. Maren fazendo audição para a própria minissérie da Netflix. Eu disse à recepção para não dar acesso a ninguém ao meu quarto e pedi que marcassem minha reserva como 100 visitantes, sem exceções. E pedi que anotassem o nome de quem estivesse fazendo a solicitação. Depois solicitei a segurança do hotel. A segurança entrou na linha, calma porém objetiva, dizendo que ela insistia que tinha o direito de verificar como eu estava porque éramos família. E eu respondi que família não vem com chave mestra. Pedi que registrassem a tentativa e que a mantivessem longe do meu andar. Desliguei e comecei a documentar tudo. Capturas de tela do grupo da família, carimbos de data e hora, o comentário dela sobre intervenção, tudo. 10 minutos depois houve uma batida na porta, 2 policiais para uma verificação de bem-estar. Maren realmente tinha acionado isso. Abri a porta, permaneci na soleira e fui direto ao ponto. Estou bem, não sou um perigo para mim mesmo. E isso é um conflito familiar disfarçado de preocupação. Mostrei as mensagens em que ela me chamava de delirante e sugeria uma intervenção. Pedi o número da ocorrência. Se ela queria transformar sistemas em armas, eu queria um rastro em papel. Eles foram embora. Desci para pegar café e vi Maren através do vidro do saguão, andando de um lado para o outro, como se estivesse esperando que a polícia lhe entregasse uma vitória. Ela me viu e começou a ir em direção à entrada. Eu me virei e voltei para cima, sem conversa, sem cenas extras, pelo vidro. Vi ela pegar o telefone e gesticular freneticamente, provavelmente ligando para a mamãe, provavelmente criando uma história sobre meu colapso, que contasse. Cada mentira era mais um item no arquivo de documentação. De volta ao quarto, meu e-mail tinha novas notificações de segurança, tentativas de redefinição de senha, logins não reconhecidos, não bem-sucedidos, mas suficientes para provar que alguém estava forçando portas. Meu telefone vibrava com notificações do grupo da família. Ignorei. Liguei novamente para a recepção e pedi que preservassem qualquer gravação de segurança do saguão e do conjunto de elevadores. Não porque eu quisesse ser dramático, mas porque as pessoas adoram mentir quando não há vídeo. Pedi confirmação por escrito, datada e enviada para meu e-mail. O gerente hesitou e concordou. Também pedi uma cópia do registro de incidentes mostrando a tentativa de obter uma chave. Se Maren queria jogar a carta da irmã preocupada, eu queria o recibo. Era uma armadilha, só que não muito inteligente. Mandei mensagem para meu advogado. Preciso de você de prontidão. Verificação de bem-estar mais tentativa de obter chave de hotel. Estou coletando evidências. Ele respondeu. Não apague nada. Não se envolva. Perfeito. Venho praticando não se envolver desde a administração Bush. Ela queria uma cena. Eu queria um número de caso. O dia de ação de graças não foi a discussão. Foi o momento em que eles passaram da culpa para as táticas. Às 9 da manhã meu telefone tocou. Meu advogado, preciso de uma notificação de cessar e desistir redigida hoje. Preservação de provas. Guardar todas as comunicações. Servirem até 48 horas. O que aconteceu? Expliquei. Isso é sua família. Exatamente. O que torna pior. Ao meio-dia, meu telefone disparou com alertas bancários. Alguém tentou acessar minhas contas. Múltiplas tentativas. Poupança. Corretora. A LLC. Usaram o nome de solteira da minha mãe. Meu endereço de infância. O nome do meu primeiro animal de estimação. Todas as perguntas inocentes de ontem, nada inocentes. As tentativas foram bloqueadas pela autenticação em 2 fatores, mas a intenção era clara. Liguei de volta para meu advogado. Acrescente tentativa de acesso não autorizado a contas. Tenho alertas com data e hora. Alguém usou informações pessoais que só minha família conhece. Informações pelas quais estavam pescando ontem. Ele praguejou. Isso é fraude eletrônica federal. Eu sei. Garanta que a carta mencione que estou documentando tudo e considerando encaminhamento ao FBI. Às 3 da tarde, a notificação de cessar e desistir estava pronta. Linguagem legal para parar de falar sobre mim, parar de acessar minhas contas, preservar todas as comunicações. Litígio provável. Enviada aos 3, mamãe, papai e Maren, com cópia por cortesia. Eu também enviei minha própria carta. 10 páginas, cada aniversário esquecido, cada jogo perdido, cada vez que escolheram Maren, a disparidade financeira, 847 mil para ela ao longo de 15 anos. Incluindo a educação de 400 mil na Northwestern, múltiplas entradas, reformas, capital de negócios, versus 6 mil para mim, a humilhação no dia de ação de graças, as mentiras públicas, a tentativa de roubo. Vocês tiveram 30 anos para construir um relacionamento comigo, escolheram não fazê-lo. Estou respeitando essa escolha ao me remover permanentemente. Não entrem em contato comigo. Toda comunicação futura passa pelo meu advogado a $500 por hora. Meu telefone começou a acender, em minutos. Números desconhecidos. Bloqueei todos. Então um correio de voz da mamãe. A voz tremendo e quebrando. Por favor me ligue. Por favor não faça isso. Diga o que você quer. Qualquer coisa. Por favor. Uma mensagem do papai apareceu. Pare. Por favor. Faremos qualquer coisa. Só não escale. Apaguei ambos sem responder. Eles tiveram 30 anos para perguntar o que eu queria. Agora só perguntavam porque eu finalmente tinha deixado de ser conveniente para ignorar.
Naquela noite bloqueei todos os números deles, troquei todos os contatos de emergência para meu advogado e meu ex-sócio, congelei créditos em tudo, novas senhas geradas aleatoriamente, armazenamento criptografado em 2 dias. O advogado da Mari entrou em contato. Ela estava desistindo de quaisquer planos de processo e queria termos mútuos de não difamação. Não, disse ao meu advogado, ela não recebe nada, se voltar a falar de mim, pública ou privadamente. Eu libero todos os documentos financeiros mostrando como mamãe e papai se endividaram financiando o estilo de vida dela. Ele fez uma pausa. Você tem certeza? Completamente. Mari enviou um pedido de desculpas autenticado em cartório, 4 parágrafos admitindo que mentiu, confirmando o sucesso da minha empresa e pedindo desculpas por questionar minha saúde mental. Não era sincero, mas estava documentado. Contratei um contador forense. O relatório voltou, 847 mil para Maren ao longo de 15 anos, a educação de 400 mil na Northwestern, custos do casamento, entradas na casa de Connecticut, múltiplas reformas, capital de negócios que a empresa dela queimou, a contribuição para a propriedade em Martha's Vineyard. Meus pais estavam 200 mil negativos na casa, aposentadoria esgotada, vivendo de previdência social, meu fundo universitário tinha sido de 6 mil. Arquivei tudo, não publiquei, apenas mantive pronto. Em 3 semanas, as consequências começaram a cair. A empresa do vídeo estava finalizando a avaliação de parceria quando uma verificação de antecedentes de rotina sinalizou o risco de litígio familiar, a verificação de bem-estar, o envolvimento policial, o nome da Maren em alegações de tentativa de fraude. Os sócios gerentes pediram esclarecimentos. Vic teve de explicar por que sua esposa havia feito uma denúncia policial falsa sobre a saúde mental do irmão enquanto, simultaneamente, tentava acessar as contas bancárias dele. Ele retirou sua candidatura à parceria e permaneceu como associado sênior. Maren me culpou em mensagens para amigos de família em comum, mensagens imediatamente encaminhadas ao meu advogado e adicionadas ao arquivo. Meus pais tentaram refinanciar a casa novamente para cobrir o próximo projeto da Maren. O banco revisou o histórico financeiro, viu o padrão de refinanciamentos com saque direcionados às despesas de um único filho e negou. Não puderam arcar com a expansão em Martha's Vineyard, nem com o aumento da mensalidade da escola particular, tiveram de reduzir o próprio padrão de vida para evitar execução hipotecária. O escritório da Maren perdeu um grande projeto comercial quando o jurídico do cliente fez a diligência padrão, as cartas de cessar e desistir e o relatório policial apareceram em buscas de registros públicos. O cliente queria arquitetos sem disputas legais familiares ativas envolvendo alegações de fraude. O projeto foi para um concorrente. A notícia se espalhou rápido nos círculos de arquitetura. Outras 2 firmas retiraram ofertas de colaboração. A reputação, guardada com mais cuidado do que laços familiares, desenvolveu fissuras que ela não conseguiu reparar. Essa foi a parte nuclear, não a explosão no jantar. O que veio depois, eu não precisei arquitetar nada, apenas fiquei em silêncio, documentei tudo e deixei o pânico deles acender cada estupim. Meu advogado enviou uma última carta aos 3. Meu cliente compilou documentação extensa de abuso financeiro contra idosos, tentativa de furto de identidade e registro de denúncias policiais falsas. Este material permanecerá confidencial desde que todas as partes mantenham silêncio absoluto a respeito do meu cliente. Qualquer violação resultará na liberação imediata de toda a documentação às autoridades competentes e aos conselhos profissionais. Depois disso, silêncio, sem mais ligações, sem mais mensagens, sem mais pedidos de desculpa ou explicações, eu fui embora por completo. Eu construí algo real enquanto eles construíram uma história. A minha história não precisava mais deles. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em inscrever-se. Isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer histórias cada vez melhores. Obrigado. Meu irmão me proibiu de ir ao casamento dele porque eu sou diretor funerário e isso seria constrangedor para os sogros dele, mesmo sendo exatamente esse trabalho que pagou a faculdade chique dele. Então eu apareci com algo que o fez congelar no lugar. Olá, Reddit. Então, meu irmão me baniu do casamento dele porque meu trabalho como diretor funerário aparentemente é vergonhoso demais para a futura família da esposa. Esse é o mesmo trabalho que pagou a educação universitária sofisticada dele, o mesmo trabalho que garantiu que ele tivesse comida e roupas quando nossos pais morreram, mas claro, vamos fingir que eu trabalho em um matadouro ou algo do tipo. De qualquer forma, eu apareci naquele casamento com algo que o fez parar no meio do caminho, e agora ele está ligando sem parar implorando, então deixe-me explicar. Eu tenho 34 anos e trabalho como diretor funerário há 12 anos, não como coveiro, que é como meu irmão chama para fazer parecer mais assustador. Eu sou um diretor funerário e embalsamador licenciado que administra uma casa funerária bastante bem-sucedida no estado do Oregon. Não é um trabalho glamouroso, mas é honesto, paga bem e ajuda famílias em seus piores momentos. Eu sou bom no que faço e tenho orgulho disso. Meu irmão Daniel tem 28 anos, 6 anos mais novo do que eu. Durante a maior parte da vida dele, eu fui mais como um pai do que como um irmão. Nossos pais de verdade morreram em um acidente de carro quando eu tinha 22 anos e ele tinha 16. Não havia seguro de vida além do que cobriu os custos do funeral, não havia fundo universitário, nenhuma rede de segurança, apenas 2 jovens, uma hipoteca de uma casa que valia menos do que a dívida e muita incerteza sobre o que viria depois.
Eu tinha acabado de concluir meu curso de ciências mortuárias e estava trabalhando como aprendiz de diretor funerário quando isso aconteceu, e a ironia não passou despercebida. Eu tinha acabado de aprender a preparar corpos para o sepultamento e, em seguida, tive que ajudar a planejar os serviços funerários dos meus próprios pais. Isso é algo que eu não desejaria a ninguém. Depois do funeral, eu tive que tomar uma decisão. Daniel estava no penúltimo ano do ensino médio, com notas razoáveis e sonhos de ir para a universidade. Ele queria estudar administração, talvez fazer um MBA no futuro, mas sem nossos pais isso não aconteceria, a menos que alguém assumisse essa responsabilidade. Nós tínhamos uma tia na Flórida que se ofereceu para acolhê-lo, mas deixou claro que não haveria dinheiro para a faculdade e que, depois do ensino médio, ele teria que se virar sozinho. Então eu tomei uma decisão que mudou a vida de nós dois. Eu vendi a casa dos nossos pais, tive prejuízo por causa do mercado, mas consegui dinheiro suficiente para quitar a hipoteca restante e ainda sobrou um pouco. Encontrei um pequeno apartamento de 2 quartos perto do meu trabalho e disse a Daniel que ele poderia morar comigo sem pagar aluguel até terminar a faculdade. Tudo o que ele precisava fazer era manter boas notas e ajudar nas tarefas do apartamento. Durante os 2 anos seguintes, enquanto ele terminava o ensino médio, eu trabalhei 60 horas por semana na funerária. Peguei todos os turnos que pude, noites, fins de semana e feriados, não importava, pessoas mortas não se importam com sua agenda, e famílias enlutadas precisam de ajuda o tempo todo. Eu chegava em casa exausto, cheirando a fluido de embalsamamento, mesmo depois de esfregar as mãos até ficarem em carne viva, e Daniel estava à mesa da cozinha fazendo o dever de casa ou jogando videogame com os amigos pela internet. Eu me certifiquei de que ele tivesse tudo o que precisava, roupas novas para a escola, dinheiro para ir ocasionalmente ao cinema ou comer pizza com os amigos, um carro usado quando ele completou 17 anos para poder ir ao trabalho de meio período no shopping. Eu até paguei o curso preparatório para o SAT e todas as taxas de inscrição das faculdades. Quando ele foi aceito na Universidade Estadual do Oregon com uma bolsa acadêmica parcial, eu fiquei genuinamente orgulhoso. A bolsa cobria cerca de 40% dos custos, e eu cobri o resto durante 4 anos. Eu paguei a mensalidade do Daniel, moradia, alimentação, livros, plano de refeições e ainda enviava dinheiro todo mês para despesas pessoais. Ele não precisou trabalhar durante o ano letivo, eu disse para ele focar nas notas. Durante os verões, ele trabalhava meio período e ficava com tudo que ganhava. Enquanto isso, eu continuava me esforçando na funerária, assumindo mais responsabilidades, eventualmente conseguindo minha licença de embalsamador e economizando aos poucos para, um dia, comprar minha própria casa funerária. Daniel alguma vez agradeceu? Sim, mais ou menos, daquele jeito vago com que as pessoas agradecem alguém por passar o sal. Era simplesmente esperado que eu cuidasse de tudo, porque é isso que irmãos mais velhos fazem, certo? Ele nunca compreendeu de verdade o peso do que eu estava sacrificando por ele, os relacionamentos que eu não tive tempo de manter, os hobbies que abandonei, as noites em que adormeci na minha mesa porque tinha trabalhado 16 horas seguidas e ainda precisava revisar o inventário de caixões. Daniel se formou em administração e conseguiu um emprego razoável em um banco regional em Portland. Não era um salário incrível, mas era estável. Ele saiu do meu apartamento e conseguiu seu próprio lugar. Nós nos víamos ocasionalmente para um jantar ou em feriados. Nosso relacionamento era aceitável, nada profundo, mas também não hostil. Ele estava ocupado construindo a carreira dele, eu estava ocupado administrando meu negócio. Às vezes a vida é assim. Cerca de 3 anos atrás, eu finalmente economizei o suficiente para comprar minha própria casa funerária. Era uma operação pequena, apenas eu e 2 funcionários em tempo integral, mas era minha. Eu comprei o negócio de um diretor funerário que estava se aposentando e preferiu vender em vez de fechar. O prédio precisava de reformas, mas eu sabia que a estrutura era boa. Passei o ano seguinte renovando, atualizando equipamentos e construindo relacionamentos com a comunidade. O negócio cresceu de forma constante. Acontece que quando você trata famílias enlutadas com compaixão genuína e não tenta empurrar um caixão de ouro maciço que elas não precisam, a reputação se espalha. Eu me tornei conhecido como diretor funerário que realmente se importava, minhas avaliações online eram extremamente positivas, as pessoas apreciavam que eu me sentasse com elas pelo tempo que fosse necessário, que eu atendesse pedidos estranhos para os serviços e que nunca as fizesse sentir pressionadas ou apressadas. O dinheiro também melhorou. Eu não era rico, mas vivia com conforto. Comprei uma casa bonita em um bairro tranquilo, adotei um cachorro e comecei a sair ocasionalmente com alguém. A vida estava muito boa, embora o trabalho ainda tivesse seus momentos difíceis. Você nunca se acostuma de verdade a embalsamar uma criança ou a consolar pais que acabaram de perder o único filho, mas eu fiz as pazes com isso. Esse era o meu chamado, mesmo que eu tivesse chegado a ele mais por necessidade do que por paixão. Enquanto isso, Daniel havia subido na carreira até um cargo de gerência intermediária no banco onde trabalhava. Ele começou a namorar uma mulher chamada Jennifer cerca de 2 anos atrás. Jennifer vinha de dinheiro, aquele tipo de dinheiro antigo de Portland, em que sua família tem ruas com o sobrenome deles.
O pai dela era algum tipo de empresário do ramo imobiliário comercial. A mãe, sinceramente, eu nem sei exatamente o que fazia, além de ir a almoços beneficentes e julgar as pessoas. Você conhece o tipo? Eu encontrei Jennifer exatamente 3 vezes antes do casamento, e foi aí que o drama começou. A primeira vez foi em um jantar de aniversário do Daniel. Ela parecia simpática o suficiente, embora um pouco rígida. Ela perguntou com o que eu trabalhava e, quando eu disse que era diretor funerário, ela fez aquela coisa em que o rosto das pessoas congela por um segundo enquanto recalibram como reagir. Depois ela sorriu e disse que devia ser muito interessante, o que na prática significava que ela achava estranho, mas era educada demais para dizer isso em voz alta. A segunda vez foi no jantar de ação de graças na minha casa. Convidei Daniel e Jennifer, junto com alguns amigos. Jennifer passou a maior parte da noite falando sobre a casa de férias da família em Bend e fazendo perguntas que pareciam entrevistas de emprego. Quanto ganhavam os diretores funerários, se era um setor em crescimento, se eu nunca tinha pensado em fazer outra coisa. Cada pergunta tinha um tom implícito de que certamente eu não poderia querer fazer aquilo da vida. A terceira vez foi quando Daniel a levou até a funerária, porque ela disse que sempre quis ver onde eu trabalhava. Pelo menos foi isso que ela disse. Eu acho que Daniel a incentivou, tentando mostrar que meu trabalho não era tão estranho assim. Dei a eles um tour rápido pelas instalações, as salas de velório, a capela e meu escritório. Não os levei à sala de preparação, porque isso teria sido inadequado e também porque havia um corpo na mesa, e ela definitivamente não precisava ver aquilo. Jennifer manteve o sorriso colado no rosto o tempo todo, mas eu conseguia ver o desconforto dela, a forma como não tocava em nada, como mantinha as mãos entrelaçadas à frente do corpo, como se tivesse medo de contaminação. Quando terminamos, ela me agradeceu pelo tour e então imediatamente perguntou onde ficava o banheiro mais próximo para poder lavar as mãos, muito elegante da parte dela. Depois que eles foram embora, fiquei cerca de 2 semanas sem ouvir nada do Daniel. Quando ele finalmente ligou, foi para me contar que tinha pedido Jennifer em casamento e que ela tinha aceitado. Eu o parabenizei, perguntei sobre o pedido e fiz todas as coisas apropriadas de irmão. Ele estava empolgado, falando sobre os planos para um casamento na primavera, em algum vinhedo chique fora de Portland. Eu disse que estava feliz por ele e que aguardava ansioso para estar lá. As coisas ficaram quietas por alguns meses. Daniel e Jennifer estavam ocupados com o planejamento do casamento, e eu estava ocupado administrando meu negócio. Achei que ouviria falar dele quando precisassem finalizar detalhes da cerimônia. Talvez me pedissem para fazer uma leitura ou um brinde, coisas normais de casamento. Então, em uma tarde de domingo, Daniel ligou e perguntou se podia passar na minha casa. Disse que precisava falar comigo sobre algo importante. O tom dele estava estranho, meio formal e rígido, como se estivesse ensaiando o que dizer. Eu disse para ele vir, imaginando que talvez quisesse que eu fosse o padrinho ou que precisasse pegar dinheiro emprestado para o casamento. Qualquer uma das duas coisas estaria tudo bem para mim. Ele apareceu uma hora depois, visivelmente desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro na varanda antes de eu convidá-lo a entrar. Sentamos na sala de estar e eu esperei que ele explicasse o que estava acontecendo. Ele passou uns bons 5 minutos fazendo conversa fiada sobre o tempo e perguntando do meu cachorro, até que eu finalmente interrompi e perguntei o que ele realmente queria conversar. Ele respirou fundo e então soltou a bomba. Disse que os pais da Jennifer eram muito tradicionais, que tinham certas expectativas sobre o casamento e sobre quem estaria presente. Eles estavam preocupados com as aparências e queriam que tudo fosse perfeito. Eu esperei, e ele continuou rodeando o assunto que realmente queria dizer. Por fim, perguntei diretamente qual era o problema. Ele olhou para as próprias mãos e murmurou algo que eu não consegui ouvir. Pedi para repetir. Ele respirou fundo de novo e disse que os pais da Jennifer estavam desconfortáveis com a minha presença no casamento por causa da minha profissão. Eles achavam que isso poderia incomodar alguns convidados e haviam pedido a Daniel que me desconvidasse. Fiquei sentado ali por um segundo, certificando-me de que tinha ouvido direito. Então perguntei se ele estava realmente me dizendo que eu não estava convidado para o casamento do meu próprio irmão porque eu sou diretor funerário. Ele imediatamente começou a recuar, dizendo que não tinha sido ideia dele, que tinha tentado convencê-los do contrário, que se sentia péssimo com isso, mas que os pais da Jennifer estavam pagando o casamento e tinham ameaçado cortar o financiamento se eu aparecesse. A forma como ele disse isso, como se fosse apenas uma situação infeliz fora do controle dele, me deixou mais irritado do que o próprio pedido. Ele nem estava assumindo a responsabilidade. Estava se escondendo atrás dos pais da Jennifer, como se não tivesse autonomia no próprio casamento, como se fosse apenas um passageiro da própria vida. Eu perguntei, sem rodeios, se ele realmente ia permitir isso, se ia mesmo banir o próprio irmão do casamento porque algumas pessoas ricas achavam meu trabalho nojento. Ele não respondeu de imediato, apenas continuou olhando para as mãos. Então disse que entendia porque eu estava chateado, mas que eu precisava entender a posição dele. Jennifer era o amor da vida dele.
O dinheiro e as conexões da família dela poderiam garantir um futuro muito confortável para os dois. Ele não podia se dar ao luxo de criar problemas naquele momento. Eu perguntei se ele se lembrava de quem pagou a faculdade dele, de quem o criou depois que nossos pais morreram, de quem sacrificou anos da própria vida para garantir que Daniel tivesse oportunidades. Ele ainda teve a audácia de dizer que era grato por tudo aquilo, mas que isso era diferente, que agora se tratava do futuro dele com a Jennifer e que ele precisava que eu fosse compreensivo, que eu precisava apoiá-lo sendo excluído do dia mais importante da vida dele. Tudo porque eu tenho um trabalho honesto que deixa pessoas ricas desconfortáveis. Eu cheguei a rir, não foi uma risada feliz, foi aquele tipo de riso que sai quando algo é tão absurdo que o cérebro não consegue processar de outra forma. Eu disse ao Daniel que ele tinha uma escolha a fazer. Ele podia mandar as exigências dos pais da Jennifer para onde o sol não brilha e convidar o próprio irmão para o casamento como uma pessoa normal, ou podia seguir com o plano deles, mas precisava saber que, se fizesse isso, estaria escolhendo eles em vez de mim, não apenas para o casamento, mas para tudo que viesse depois. Ele não podia ter os dois lados. Ele me olhou como se eu estivesse sendo irracional, como se fosse eu quem estivesse tornando tudo mais difícil. Disse que eu estava colocando ele em uma posição impossível e que estava sendo egoísta por não entender o que ele estava enfrentando. Ele realmente disse que eu estava sendo egoísta. O cara cuja faculdade eu paguei me chamou de egoísta por não querer ser excluído do casamento dele. Eu me levantei, fui até a porta da frente, abri e mandei ele sair. Ele tentou argumentar, tentou explicar mais uma vez as preocupações dos pais da Jennifer, mas eu o interrompi e disse que não queria ouvir. Se ele escolhesse me desconvidar do casamento, então, do meu ponto de vista, ele não teria mais um irmão, não por mesquinharia, mas porque o que ele estava me pedindo para aceitar era profundamente desrespeitoso com tudo que eu tinha feito por ele e com tudo que eu era como pessoa. Daniel foi embora e eu não tive notícias dele por 2 semanas. Então recebi uma mensagem de texto, não uma ligação, uma mensagem. Dizia que ele tinha pensado sobre tudo e que, embora apreciasse tudo que eu tinha feito por ele ao longo dos anos, precisava priorizar o relacionamento com a Jennifer. Os desejos dos pais dela eram importantes para o futuro deles. Ele esperava que eu pudesse entender e que talvez pudéssemos nos reconectar depois que tudo se acalmasse. Ele disse que não queria ressentimentos entre nós. Eu li aquela mensagem 3 vezes, e a cada vez, ficava mais irritado. Aquilo não tinha sido uma decisão difícil com a qual ele lutou. Ele tinha feito a escolha no momento em que entrou na minha casa. Só precisou daquelas 2 semanas para se convencer de que estava certo. A mensagem era a forma dele de aliviar a própria consciência. Agora ele podia dizer a si mesmo que tentou e que a culpa era minha por não ter sido compreensivo bastante. Eu não respondi à mensagem, não liguei para ele, apenas apaguei e voltei ao trabalho. Se o Daniel queria escolher pessoas que o valorizavam pelo potencial de conexões em vez da pessoa que realmente esteve ao lado dele quando importava, isso era problema dele. Eu não iria implorar para ser incluído na vida do meu próprio irmão. O casamento estava marcado para o dia 18 de abril. Eu sabia disso porque Daniel tinha enviado os cartões de aviso meses antes de toda aquela confusão. Eu tinha colado o meu na geladeira e marcado a data no calendário. Agora aquela data servia apenas como um lembrete de quão rápido a lealdade familiar podia ser sacrificada por status social. Eu segui com minha vida, conduzi funerais, me reuni com famílias enlutadas, melhorei o sistema de som da capela, contratei uma nova assistente administrativa, treinei meu aprendiz nas técnicas corretas de embalsamamento. A vida continuou. Eu não fiquei sentado lamentando a decisão do Daniel. Eu estava realmente ocupado demais, e sendo sincero, depois que a raiva inicial passou, eu me senti mais decepcionado do que magoado, decepcionado por ele ter se tornado o tipo de pessoa que cede à pressão social com tanta facilidade. Cerca de 1 mês antes do casamento, recebi uma ligação do Kevin, um amigo do Daniel. Eu e o Kevin sempre nos demos bem e ele seria um dos padrinhos. Kevin começou a conversa dizendo que tinha ouvido o que aconteceu e que achava aquilo completamente absurdo. Ele queria que eu soubesse que nem todo mundo na vida do Daniel concordava com aquela decisão. Eu agradeci, mas não entendi bem por que ele estava ligando. Então Kevin explicou que vinha conversando com outras pessoas da vida do Daniel, amigos da faculdade, nosso primo Brett que morava na Califórnia e até o chefe do Daniel, que conhecia a situação da nossa família. Todos estavam bastante revoltados com o que Daniel estava fazendo. Kevin tinha sido escolhido como porta-voz para me avisar que havia um grupo de pessoas que queria fazer algum tipo de declaração no casamento. Eu perguntei que tipo de declaração ele queria dizer. Kevin disse que eles estavam pensando em boicotar o casamento ou se levantar durante a cerimônia para denunciar Daniel e os pais da Jennifer pelo elitismo deles. Basicamente, queriam causar uma cena para defender minha honra. Eu disse ao Kevin que apreciava o apoio, mas que não, aquela não era a atitude certa. Criar drama no casamento do Daniel não resolveria nada, além de fazer todo mundo parecer mal e dar aos pais da Jennifer exatamente a munição de que precisavam para justificar a decisão deles. Eles apenas apontariam para a confusão e diriam que era por isso que não queriam a família dele lá.
Kevin entendeu, mas disse que ainda queria fazer alguma coisa. Eu falei que a melhor coisa que ele podia fazer era simplesmente estar lá como amigo do Daniel e apoiar o casamento, mesmo que as circunstâncias fossem péssimas. Aquela não era a briga do Kevin, e eu não queria que ele queimasse pontes com o Daniel por minha causa. Encerramos a ligação em bons termos, mas a conversa me fez pensar. Daniel tinha feito a escolha dele e eu tinha feito a minha, mas havia uma parte de mim que queria que ele entendesse o peso do que tinha feito, não de uma forma dramática ou explosiva. Isso não é meu estilo, mas eu queria que ele sentisse, nem que fosse por um instante, a mesma rejeição e o mesmo desrespeito que tinha demonstrado comigo. Passei as semanas seguintes considerando abordagens diferentes. Eu poderia escrever uma carta explicando tudo o que ele estava sacrificando por aparência. Poderia aparecer no casamento mesmo assim e forçar um confronto. Poderia colocar um bilhete na caixa de presentes, se resolvesse enviar um, explicando exatamente como eu me sentia. Nenhuma dessas opções parecia certa. Todas eram diretas demais, óbvias demais, pareciam uma tentativa de machucá-lo. Então, cerca de 3 semanas antes do casamento, eu estava conduzindo um serviço para um senhor idoso chamado Robert Shen. Robert tinha sido um veterano da Segunda Guerra Mundial, condecorado com a medalha Estrela de Bronze e um pilar da comunidade. A família dele havia solicitado uma guarda de honra militar para o serviço no cemitério. Eu coordenei tudo com o posto local da VFW para organizar a cerimônia. Durante o serviço, eu observei a guarda de honra cumprir suas funções com tamanha precisão e respeito. A dobra da bandeira, a entrega para a viúva do Robert, a salva de tiros, a execução de taps, tudo foi ao mesmo tempo bonito, doloroso e digno. A viúva do Robert segurava aquela bandeira dobrada como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, porque era. Ela representava uma vida inteira de serviço e sacrifício. Enquanto eu a observava, algo fez sentido na minha mente. Meu trabalho não era apenas sobre corpos sem vida, fluido de embalsamamento e venda de caixões. Era sobre honrar a vida e o serviço das pessoas. Era sobre reconhecer sacrifícios. Era sobre testemunhar o que alguém significou para aqueles que o amaram. E, de repente, eu soube exatamente como lidar com o casamento do Daniel. Voltei para o meu escritório depois do serviço do Robert e abri minha agenda. 18 de abril, o dia do casamento do Daniel. Verifiquei minha programação e, por sorte, eu tinha um serviço funerário marcado para aquela manhã. A família havia solicitado especificamente uma cerimônia às 10 horas da manhã, porque o falecido era alguém que acordava cedo e amava as manhãs. A cerimônia de casamento do Daniel só começaria às 4 da tarde, no vinhedo. Fiz uma ligação para a família que eu atenderia naquele dia, expliquei que tinha um compromisso pessoal à tarde e perguntei se ficariam confortáveis em deixar que meu aprendiz sênior cuidasse da parte do sepultamento, enquanto eu ficaria responsável pelo serviço na capela e pela preparação. Eles conheciam meu aprendiz, confiavam nele e concordaram sem hesitar. Em seguida, fiz outra ligação para um colega com quem estudei ciências mortuárias. O nome dele era Christopher, e ele administrava uma casa funerária a cerca de 40 minutos de Portland. Perguntei se ele já tinha ouvido falar de invasores de funerais. Ele riu e disse que não, que isso não existia. Eu disse que estava prestes a transformar isso em algo real e que precisava da ajuda dele. Christopher ouviu toda a minha história, o Daniel, a educação que eu tinha pago, o casamento, tudo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento e então disse 3 palavras que eu nunca vou esquecer: vamos fazer isso. Christopher tinha algo a que eu precisava ter acesso, um carro fúnebre Cadillac de 1947, impecável. Não era uma sucata de filme de terror, mas um carro fúnebre profissional totalmente restaurado, preto, reluzente, que ele usava em serviços vintage quando as famílias solicitavam. O veículo era lindo, cromados em perfeito estado, interior original em couro, rodava como um sonho. Era o orgulho e a alegria do Christopher. Expliquei meu plano. Christopher me emprestaria o carro fúnebre na tarde do dia 18 de abril. Eu o dirigiria até o local do casamento do Daniel e o estacionaria no ponto mais visível possível. Eu não interromperia a cerimônia, não causaria uma cena. Eu apenas estaria lá, com minha roupa completa de diretor funerário, ao lado de um carro fúnebre antigo, como um lembrete vivo do trabalho do qual o Daniel tinha tanta vergonha, o trabalho que tornou toda a vida dele possível. Christopher adorou a ideia. Disse que era a coisa mais poética que tinha ouvido naquele ano. Concordou imediatamente em me emprestar o carro e ainda se ofereceu para ir comigo como apoio, caso algo ficasse estranho. Recusei o apoio, mas aceitei o carro. Marcamos o horário para eu buscá-lo na manhã do dia 18. As 2 semanas e meia seguintes passaram lentamente. Eu não procurei o Daniel, e ele não entrou em contato comigo. O silêncio entre nós parecia adequado. De alguma forma, ambos tínhamos deixado nossas posições claras, e não havia mais nada a dizer. Eu me concentrei no trabalho, levei meu cachorro para longas caminhadas e tentei não pensar demais no que estava planejando. Na noite anterior ao casamento, mal dormi, não exatamente por nervosismo, mas porque minha mente não desligava.
Eu ficava imaginando cenários. E se a segurança me impedisse? E se o Daniel tivesse avisado o local para ficar de olho em mim? E se os pais da Jennifer me confrontassem? Eu não tinha respostas para essas perguntas, mas também não me importava muito. Eu faria aquilo de qualquer maneira. O dia 18 de abril chegou com um clima perfeito de primavera, ensolarado, cerca de 70 graus, uma brisa leve, aquele tipo de dia que faz você entender por que as pessoas se casam em abril. Meu serviço funerário da manhã ocorreu sem problemas. A família foi gentil e agradecida. Meu aprendiz cuidou da parte dele com profissionalismo. Ao meio-dia, eu já tinha cumprido todas as minhas obrigações profissionais e podia me concentrar na minha missão pessoal. Dirigi até a funerária do Christopher e peguei o carro fúnebre. Ele tinha feito uma limpeza detalhada no dia anterior. O veículo estava absolutamente impecável. Enquanto eu dirigia de volta em direção a Portland, não consegui deixar de apreciar a ironia. Aquele veículo, projetado para levar os mortos ao descanso final, estava prestes a entregar um tipo muito diferente de mensagem naquele dia. Parei em casa e troquei de roupa, vestindo meu traje profissional completo, terno preto, camisa branca, gravata conservadora e sapatos bem polidos. Eu parecia exatamente o que eu era, um diretor funerário pronto para trabalhar. Conferi minha aparência no espelho, ajeitei o cabelo e saí. O vinhedo onde Daniel iria se casar ficava a cerca de 30 minutos de Portland, um lugar sofisticado, com colinas ondulantes, construções elegantes e provavelmente um valor que faria meus olhos lacrimejarem. Eu tinha pesquisado online. O pacote de casamento mais barato deles começava em 15 mil. Os pais da Jennifer claramente não tinham economizado em nada. Cheguei ao local por volta das 3 da tarde. A cerimônia estava marcada para as 4, o que significava que os convidados começariam a chegar a qualquer momento. Estacionei o carro fúnebre bem em frente ao prédio principal, em um local que tecnicamente era para carga e descarga, mas que era o ponto mais visível possível. Qualquer pessoa que chegasse ao local veria o carro imediatamente. Eu saí do carro, ajeitei o paletó do terno e me apoiei no capô do carro fúnebre, então esperei. Eu não estava me escondendo, não estava rondando o lugar de forma suspeita, eu apenas estava ali, em plena luz do dia, ao lado de um carro fúnebre antigo, parecendo exatamente um diretor funerário em serviço. Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 3h15 da tarde. Observei os rostos deles quando entravam e avistavam o carro fúnebre, a confusão, os olhares duplos, as conversas sussurradas pelas janelas dos carros. Algumas pessoas estacionaram e caminharam em direção à entrada, lançando olhares para trás, para mim e para o carro, como se não conseguissem acreditar no que estavam vendo. Por volta das 3h30, vi o Kevin chegar com o carro dele. Ele me reconheceu imediatamente e o rosto dele se abriu em um sorriso enorme. Ele estacionou, veio andando até mim e começou a rir, dizendo que aquilo era a coisa mais brilhante que ele já tinha visto. Eu dei de ombros e disse que estava ali apenas representando minha profissão. Kevin perguntou se eu pretendia entrar. Eu disse que não, que estava exatamente onde precisava estar. Mais convidados chegaram, os cochichos ficaram mais altos, as pessoas estavam claramente confusas sobre por que havia um carro fúnebre em um casamento. Alguns provavelmente acharam que alguém tinha morrido, outros talvez pensaram que era alguma tendência estranha de transporte para casamentos. Alguns olharam para mim, viram minha postura profissional e pareceram entender que aquilo não fazia parte oficial do evento. Às 3h45, a mãe da Jennifer saiu apressada do prédio principal. Ela era exatamente como eu imaginava, cabelo perfeitamente arrumado, vestido caro e uma expressão capaz de congelar nitrogênio. Ela marchou diretamente até mim e exigiu saber o que eu achava que estava fazendo. Eu respondi com calma que estava estacionado em uma área pública e não estava atrapalhando nada. Ela disse que aquilo era um evento privado e que eu precisava sair imediatamente. Eu apontei que estava na estrada de acesso ao local, não em propriedade privada. Eu tinha verificado os limites do terreno naquela manhã e, tecnicamente, eu estava dentro dos meus direitos. Ela ficou vermelha e disse que chamaria a segurança. Eu respondi que ela estava totalmente no direito dela, mas que eles encontrariam exatamente a mesma situação que eu tinha acabado de explicar. Então ela mudou de estratégia e perguntou se eu estava tentando arruinar o casamento da filha dela. Eu disse que não estava tentando arruinar nada, apenas estava presente, não fazia nada ilegal e não incomodava ninguém. A mãe da Jennifer parecia prestes a explodir, mas antes que pudesse responder, eu vi o Daniel saindo do prédio. Ele estava de smoking e parecia extremamente tenso. Ele me viu o carro fúnebre e parou completamente, congelado no lugar. O rosto dele ficou totalmente branco. Nós nos encaramos através do estacionamento. Eu não me movi, não sorri, não acenei, apenas fiquei ali, calmo e composto, ao lado do reluzente Cadillac preto, que representava tudo aquilo de que ele sentia vergonha, tudo que ele tentou esconder da nova família. Daniel começou a andar na minha direção. A mãe da Jennifer tentou impedi-lo, segurando o braço dele, mas ele se desvencilhou.
Ele percorreu a distância rapidamente. Por um segundo, eu achei que ele fosse me acertar um soco, mas não aconteceu. Ele apenas parou a cerca de 5 pés de mim, encarando. Ele perguntou o que diabos eu estava fazendo ali. Eu respondi que estava comparecendo ao casamento dele. Ele disse que eu não estava convidado. Eu concordei, ele tinha deixado isso muito claro, mas eu nunca disse que não viria. Eu disse que apenas não estaria lá dentro, estaria ali fora. Um lembrete visível de exatamente o que ele sacrificou pela aprovação dos novos sogros. A mandíbula dele se movia como se ele estivesse tentando encontrar palavras, mas nenhuma saía. Eu continuei, mantendo a voz calma e controlada. Eu disse que aquele carro fúnebre representava 12 anos da minha vida, os mesmos 12 anos que pagaram a educação dele, que o mantiveram alimentado e com um teto, e que lhe deram todas as oportunidades que ele teve. Se ele sentia vergonha disso, esse era um problema dele, mas eu não iria fingir que aquilo não existia. Ele disse que eu estava sendo mesquinho e tentando envergonhá-lo. Eu o corrigi, dizendo que ele tinha se envergonhado sozinho ao permitir que pessoas que o conheciam havia apenas 2 anos importassem mais do que alguém que o criou. Eu não estava fazendo nada além de estar ali, na minha capacidade profissional. Se aquilo o envergonhava, talvez ele devesse se perguntar o motivo. Mais convidados estavam chegando naquele momento, alguns claramente nos observando. Daniel percebeu e ficou em pânico. Ele disse que os pais da Jennifer estavam ameaçando cancelar o casamento se eu não fosse embora. Eu disse que essa era uma escolha deles. Eu não estava na propriedade deles, não estava causando distúrbio algum, eu apenas existia em um espaço que eu tinha todo o direito de ocupar. Daniel implorou para que eu fosse embora, disse que poderíamos conversar depois do casamento, mas que, por favor, eu saísse para que ele pudesse se casar sem drama. Eu perguntei o que ele achava que aconteceria depois. Se ele realmente achava que eu simplesmente esqueceria tudo isso, que voltaríamos a ser irmãos depois de ele ter mostrado exatamente o quão pouco eu significava para ele. Ele não respondeu, apenas ficou ali, derrotado. A mãe da Jennifer estava gritando alguma coisa da entrada, provavelmente mandando ele voltar para dentro. A cerimônia deveria começar em 10 minutos. Eu disse ao Daniel que ficaria ali exatamente por 1 hora. Eu ficaria ao lado do carro fúnebre e depois iria embora. Isso daria tempo suficiente para ele realizar a cerimônia sem a minha presença lá dentro, mas todos os convidados que chegassem atrasados me viriam, todos os convidados que tirassem fotos do lado de fora teriam que lidar comigo, e ele saberia pelo resto da vida que, no dia do casamento dele, o irmão que ele baniu apareceu mesmo assim, da única forma que ele não pôde impedir. Daniel parecia prestes a chorar. Ele disse que eu estava arruinando o dia mais feliz da vida dele. Eu respondi que ele já tinha feito isso sozinho quando escolheu me excluir. Aquilo era apenas para garantir que ele entendesse o peso daquela decisão. Ele se virou e voltou em direção ao prédio sem dizer mais nada. A mãe da Jennifer estava esperando por ele, e eu consegui ver ela gesticulando furiosamente na minha direção, mas os dois entraram. A cerimônia seguiria conforme o planejado, apenas com um carro fúnebre antigo e um diretor funerário estacionados à vista de todos. Eu fiquei ali durante a hora prometida, observei os convidados chegarem, olharem 2 vezes, cochicharem entre si. Alguns pareciam divertidos, outros confusos, alguns poucos irritados. Eu não me importei. Mantive minha postura profissional o tempo todo, respondendo ocasionalmente a perguntas de convidados curiosos que perguntavam se alguém tinha morrido. Eu simplesmente dizia que não, que estava ali em caráter pessoal, e deixava por isso mesmo. Exatamente às 4h45, eu entrei no carro fúnebre e fui embora. Eu tinha deixado meu recado. Daniel teria que viver com o fato de que não conseguiu me apagar completamente do dia do casamento dele, por mais que tentasse. O trabalho do qual ele sentia vergonha, o trabalho que tornou toda a vida adulta dele possível, tinha literalmente aparecido da forma mais visível que se podia imaginar. Eu devolvi o carro fúnebre ao Christopher, que ficou entusiasmado ao ouvir como tudo tinha acontecido. Ele disse que eu tinha usado o carro fúnebre para o propósito mais elevado possível, levar um relacionamento morto ao seu descanso final. Nós dois apreciamos a metáfora. Eu fui para casa, troquei o terno e tentei relaxar. Meu telefone começou a explodir por volta das 6 da noite, mensagens do Daniel, mensagens de voz do Daniel e mensagens de números que eu não reconhecia. Ignorei tudo. Finalmente, por volta das 8 da noite, ouvi uma das mensagens de voz do Daniel. A voz dele estava tremendo. Ele disse que o casamento tinha sido um desastre, que os pais da Jennifer estavam furiosos, que metade dos convidados passou a hora do coquetel falando sobre o misterioso carro fúnebre, que a Jennifer estava chateada, que a mãe dela estava ameaçando cortar o apoio financeiro e que tudo estava arruinado, tudo por minha culpa. Eu apaguei a mensagem. Ele ligou de novo às 9 da noite, depois às 10 da noite, depois à meia-noite. Em todas as vezes, mandei direto para a caixa postal. Por volta de 1 da manhã, ele mandou uma mensagem dizendo que precisava falar comigo com urgência, que precisávamos consertar isso, que ele estava arrependido e queria explicar.
Eu também não respondi. As mensagens e ligações continuaram por 3 dias. Daniel estava em pânico. Os pais da Jennifer tinham cortado completamente o apoio financeiro que haviam prometido aos recém-casados. A lua de mel que eles fariam na Itália foi cancelada. Jennifer mal falava com ele, porque o culpava por não ter lidado melhor com a própria família. O casamento perfeito dele tinha implodido, e ele estava desesperado para consertar tudo. No quarto dia, ele apareceu na minha funerária. Minha assistente disse que eu estava com uma família e não podia ser interrompido. Ele disse que esperaria. Eu o deixei sentado ali por 2 horas antes de finalmente concordar em recebê-lo no meu escritório. Daniel estava péssimo, não tinha feito a barba, os olhos estavam vermelhos, parecia não ter dormido. Ele começou a falar imediatamente, as palavras saindo em atropelo. Disse que tinha cometido um erro enorme, que nunca deveria ter ouvido os pais da Jennifer, que estava tão focado em impressioná-los e garantir o futuro que tinha esquecido o que realmente importava. Disse que estava arrependido e que precisava da minha ajuda para consertar as coisas. Eu perguntei exatamente o que ele queria que eu consertasse. Ele disse que os pais da Jennifer estavam ameaçando o divórcio se o problema do casamento não fosse resolvido. Eles queriam que eu pedisse desculpas publicamente a eles por ter atrapalhado o casamento. Queriam garantias de que eu não estaria envolvido em futuros eventos familiares. Queriam que Daniel prometesse me manter à distância. E Daniel queria saber se eu estaria disposto a fazer isso para ajudá-lo a salvar o casamento. Eu fiquei ali por 1 minuto inteiro apenas olhando para ele. Depois perguntei se ele entendia o quão fundamentalmente insano era o que estava pedindo. Ele me excluiu do casamento porque os sogros achavam minha profissão vergonhosa. Eu apareci mesmo assim, de forma completamente legal e sem causar distúrbios, para deixar claro esse absurdo. E agora ele queria que eu pedisse desculpas justamente às pessoas que exigiram minha exclusão e prometesse continuar sendo excluído no futuro, tudo para preservar o relacionamento dele com pessoas que me viam como um problema a ser administrado. Daniel disse que eu não entendia a pressão que ele estava sofrendo, que Jennifer era o amor da vida dele e que ele não podia perdê-la, que o dinheiro e as conexões dos pais dela eram importantes para o futuro deles e que ele precisava que o irmão o ajudasse a consertar essa bagunça. Eu disse que não era mais o irmão dele. Um irmão não faz o que ele fez. Um irmão não te exclui do dia mais importante da própria vida porque os sogros são snobs. Um irmão não te pede para pedir desculpas pelos próprios fracassos. Eu disse que ele fez a escolha dele quando me baniu do casamento, e eu fiz a minha quando apareci em um carro fúnebre. Nós tínhamos acabado. Daniel começou a chorar, lágrimas de verdade, implorando para que eu reconsiderasse, dizendo que compensaria tudo, que me pagaria cada centavo que gastei com a educação dele, que faria qualquer coisa se eu o ajudasse a salvar o casamento. Eu perguntei se a Jennifer conhecia a história completa de como ele conseguiu se formar, se ela sabia que o diploma caro do marido veio de anos do irmão trabalhando 60 horas por semana em uma funerária, se ela entendia que a pessoa que os pais dela achavam tão vergonhosa era a razão de Daniel ter tido qualquer oportunidade. Ele admitiu que nunca tinha contado a história completa. Disse que mencionou que eu tinha ajudado, mas não a dimensão disso, que nunca pareceu relevante. Eu disse que agora era relevante. Eu me levantei, abri a porta do escritório e disse que tínhamos terminado ali e que ele precisava ir embora. Ele tentou discutir, mas eu chamei minha assistente para acompanhá-lo até a saída. Ela fez isso, e eu voltei ao trabalho. Isso foi há 4 meses. 2 semanas depois, Daniel apareceu na minha casa às 11 da noite. Eu não atendi a porta. Ele ficou sentado na minha varanda por 1 hora, deixando mensagens de voz sobre como Jennifer tinha voltado a morar com os pais e estava ameaçando o divórcio, como o pai dela tinha cancelado a oportunidade de emprego na empresa dele, como tudo estava desmoronando. Eu observei da janela do andar de cima. Eventualmente, ele foi embora. 3 semanas depois disso, recebi uma carta registrada do advogado dos pais da Jennifer ameaçando me processar por danos emocionais. Eu encaminhei para o meu próprio advogado e nunca mais ouvi falar deles. No 2º mês, Daniel começou a aparecer na minha funerária durante serviços, ficando parado no estacionamento à minha espera. Eu tive que conseguir uma ordem de restrição depois que ele tentou se aproximar de uma família enlutada. O juiz concedeu imediatamente. Por volta do 3º mês, Kevin ligou. Daniel e Jennifer tinham se separado oficialmente. Jennifer entrou com o pedido de divórcio. Daniel se mudou para um estúdio e mal estava se mantendo no emprego. O gerente dele estava questionando o desempenho, porque ele vivia distraído. Kevin também mencionou que o casamento tinha se tornado lendário no grupo de amigos deles. A maioria das pessoas achou o carro fúnebre hilário. Kevin disse que pelo menos 5 pessoas no casamento pediram meu cartão de visita. Na semana passada, nosso primo Brett ligou da Califórnia. Daniel tinha pedido que ele tentasse me convencer a escrever uma carta para Jennifer explicando que a história do carro fúnebre tinha sido um mal-entendido. Brett riu na cara dele. Depois Brett me contou que metade da nossa família estendida achou o que eu fiz lendário.
Ontem, eu estava conduzindo um funeral quando avistei Daniel no fundo da capela. Ele tinha conseguido passar pela minha equipe de alguma forma. Eu continuei o serviço de forma profissional e depois mandei a segurança removê-lo. 2 horas depois, ele me enviou um e-mail, 15 parágrafos de pedidos de desculpa e súplicas desesperadas. Jennifer tinha oficialmente entrado com o pedido de divórcio, os pais dela tinham fechado todas as portas para ele na comunidade empresarial de Portland, ele tinha sido rebaixado, estava sem dinheiro e queria se encontrar comigo mais uma vez para um encerramento. Eu apaguei sem responder. Esta manhã, recebi uma mensagem da Jennifer. Ela disse que tinha ouvido a história completa da faculdade do Daniel por alguém do casamento e queria pedir desculpas. Disse que, se soubesse o que eu tinha feito por Daniel, nunca teria concordado em me excluir. Daniel tinha minimizado meu papel para parecer mais independente diante da família dela. Ela também disse que os pais a deserdaram por se divorciar de Daniel. Ela perguntou se eu aceitaria tomar um café. Eu respondi que não, obrigado, e depois bloqueei o número dela. Então é assim que as coisas estão agora. O casamento do Daniel acabou, os sogros o odeiam, ele mal está empregado, vivendo em um estúdio que não pode pagar, os amigos sabem que ele é o cara que teve vergonha demais do irmão diretor funerário para convidá-lo para o próprio casamento, e ele está desesperado por perdão. Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos permite trazer mais e melhores histórias. Obrigado.